Oi, gente! Adivinha o que você vai aprender na aula de hoje? Polígonos! Polígonos de novo? Mas hoje você vai aprender a calcular as diagonais de um polígono convexo. Vamos lá? Então sejam bem-vindos a mais uma aula no canal da Giz. Aproveita para se inscrever no canal e de deixar o seu joinha. E vamos fazer o cálculo das diagonais, né? Vamos tentar fazer uma generalização para encontrar o padrão, né? Generalizar é encontrar um padrão, tá? Que satisfaz todos os casos, gente. Porque daí você sabe o padrão, você consegue entender como é que chega na fórmula, aí você consegue fazer todos os exercícios. Então vamos começar. Você sabe o que é diagonal? O que são diagonais de um polígono? Falando de polígonos convexos, tá? Bom, gente, diagonal é quando eu ligo um vértice ao vértice não consecutivo a ele, tá? Então, por exemplo, se eu pegar esse triângulo, quantas diagonais que tem o triângulo? Então, se eu pegar, ó, vou até usar a régua hoje, o vértice A, eu posso ligar o vértice A com qual outro vértice? Ah, com B, né? A liga com B. Mas se eu ligar o A com B, não vai formar diagonal, porque o AB, esse segmento AB que eu vou formar, é considerado lado, então não é diagonal, tá? Quem mais que eu posso ligar? Ah, eu posso ligar o A com C, mas também é lado, gente, não vai ser diagonal. E se eu ligar o B com C? Também é lado, não vai ser diagonal. Então quer dizer que o triângulo não tem diagonais, ele não possui diagonais. Então, o triângulo, ele tem 0 diagonais. Olha que maravilha. 0 diagonais. Já marca aí. Quando falar de triângulo, você já sabe que não tem nenhuma diagonal, tá bom? Agora, vamos falar então de um quadrilátero, tá? Que tem 4 lados. Quantas diagonais que eu posso traçar em um quadrilátero? Mas veja, gente, eu não vou traçar todas as diagonais aqui agora, porque não é o objetivo da aula. O objetivo é você tentar entender qual é o padrão, tá? Então, fala pra mim, se eu tomar por base o vértice A, eu posso ligar o vértice A com quais outros vértices, né, para formar as diagonais, tá? Porque eu sei que tem aluno que pensa que diagonal é só quando faz assim, né? Que eu falo até, eu brinco com os alunos, ah, é quando faz de assim, né, que fica meio inclinado assim, ó, fica meio assim, ó. Não, gente, isso não é o conceito de diagonal. É que a gente está acostumado sempre a observar as diagonais de um retângulo, né? E aí a diagonal do retângulo realmente ela fica assim, né? Na diagonal, inclinado assim. Então toma cuidado que diagonal é quando eu ligo um vértice a um outro vértice não consecutivo. O que eu quero dizer com essa palavra não consecutivo? O vértice A e o vértice C são vértices consecutivos. Eles estão um perto do outro, então não posso ligar, estão um do lado do outro, porque a hora que você até viu ali, ó, a hora que eu liguei o A com o C, o que aconteceu? Não deu diagonal, deu lado, então por esse motivo que não pode ligar. Mas então eu posso ligar o vértice A com o vértice D, muito bem para você que falou. Então vamos ligar o vértice A com o vértice D. Pronto, fiz uma diagonal. Só vou fazer aqui mostrando para vocês quantas diagonais partem de um único vértice, tá bom? Então aqui de um único vértice está partindo uma diagonal, tá? Bem como se eu olhasse aqui para o vértice D, o vértice D também parte uma diagonal dele. Agora vamos falar do pentágono, tá? Quantos lados tem um pentágono? Ah, tem 5 lados, tá até aqui já, né, Giz? Mas e aí, vamos tomar por base também o vértice A. Cadê o vértice A? Tá aqui. Quantas diagonais é possível eu construir partindo do vértice A? Olha o objetivo da aula. Ah, por que eu não tracei a diagonal daqui? Porque eu quero fazer só de um vértice por enquanto. Então, olhando para o vértice A, eu posso ligar então o A com o E? Lembra que não, porque é lado. Então, eu posso ligar o A com D. Então, vamos ligar o A com D. E eu posso ligar o que mais? Eu posso ligar o A com C, né? Eu posso ligar... o A com C. Então, do vértice A, nós estamos sempre frisando o vértice A. Quantas? De um vértice parte 2 diagonais, não é? Do vértice A tá partindo 2 diagonais. E agora vamos fazer o mesmo aqui no hexágono, também olhando para o vértice A, tá? Porque eu escolhi o vértice A.
O hexágono, ele tem 6 lados e do vértice A agora vai partir quantas diagonais, gente? Eu posso ligar o A com o E, então vai ser uma diagonal. Vamos fazer aqui. O vértice A eu ligo com o vértice E, formou uma. Agora eu posso ligar o vértice A com o vértice D. E eu posso ligar o vértice A com o vértice C. Olha ali então, gente. O que eu fiz? Do hexágono, que possui 6 lados, né? De cada um vértice, formou quantas diagonais? Saiu, partiu, né? Vamos falar assim. Partiu quantas diagonais? Partiram 1, 2, 3 diagonais. E agora é a hora de você tentar visualizar, deixa de sair daqui, visualizar para ver se você consegue estabelecer um padrão em relação à quantidade de diagonais que parte de um vértice. Vou falar de novo. De um vértice a gente está falando. Triângulo deixa pra lá. A gente sabe que não tem diagonal nenhuma, então não precisa trabalhar com ele. Quadrilátero, 4 lados. Partiu uma diagonal de cada vértice. Pentágono, 5 lados. Partiram 2 diagonais de cada vértice. Frisa de novo, partiram de cada vértice. Do hexágono, tem 6 lados, partiram 3 diagonais. E você conseguiu observar qual é o padrão que tem aí? Ah, muito bem, para você que falou, eu pego a quantidade de lados e faço o que aqui? E subtraio 3. Muito bem, porque daí eu consigo descobrir quantas diagonais partem de cada vértice. Sempre subtraio 3. Então, pego a quantidade de lados e eu vou subtrair 3. Pego a quantidade de lados e subtraio 3. Pego a quantidade de lados e subtraio 3. Então, fazendo isso, eu consigo descobrir a quantidade que vai partir de um vértice. 4 menos 3, 1. Ó, faz o triângulo. Tira 3. 3 menos 3, 0. Tá vendo? Que não tem diagonal nenhuma. 5 menos 3, 2 diagonais. 6 menos 3, 3 diagonais. Então, perfeito aqui. Ah, então agora tá fácil. Como é que eu calculo a quantidade total agora de diagonais? Como você já sabe como é que eu calculo de cada vértice, vamos calcular o total agora. Então, gente, vamos falar aqui do pentágono, ó. Pentágono tem 1, 2, 3, 4, 5 vértices, né? Que 5 lados, 5 vértices. Como é que eu calculo agora o total de diagonais? Sem ficar desenhando todas elas, traçando todas elas, fazendo a conta mesmo. Eu já não sei que de um vértice parte 2 diagonais? De um parte 2, não é? 5 tira 3 parte 2 diagonais. Daí, o que eu tenho que fazer? Não tem 5 vértices, gente? Se de um vértice parte 2, aqui vai partir mais 2, aqui mais 2, aqui mais 2, aqui mais 2. Então, é só eu fazer o quê? 5 vezes 2. E 5 vezes 2 são 10. Então, quer dizer que o pentágono, se eu traçar todas, ele vai ter 10 diagonais? Não, gente. Não é 10 diagonais. Por que não é 10? Porque eu não posso contar, por exemplo, ó. Hora que eu estava focando no vértice A e eu tracei essa diagonal até o vértice D. Eu contei, então, a diagonal AD. Mas veja que eu não posso contar a diagonal DA, né, como uma outra diferente, porque eu estou falando do mesmo risco, né, do mesmo traço. Então, eu conto uma vez só. Então, é por isso que eu sempre vou dividir por 2, vai ser sempre a metade, tá? Então, vamos fazer o mesmo procedimento aqui no hexágono, para ver se você está entendendo. Vai, de novo. Quantas diagonais parte de cada vértice? Descobri que é 3, porque eu pego a quantidade de lados e subtraio 3. Aí, gente, o hexágono tem 6 vértices, ó. Aqui sai 3, 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 aqui sai 3. Então, eu faria 6 vezes 3, que dá 18. Mas não é 18 diagonais que eu tenho num hexágono. É quanto mesmo? É 9, porque eu tenho que dividir por 2. Porque eu só conto a ida, eu não conto a volta. Ou eu posso contar só a volta e não conto a ida? Aí você escolhe o que você quer fazer. Mas eu só conto uma vez. Então, por isso eu tenho que dividir por 2. Bom, mas e agora? Falei. E qual é a generalização que eu tenho, então, para calcular a quantidade de diagonais? Então, vamos lá. Sempre eu vou pegar a quantidade de lados, né? De lados e de vértices, gente, é a mesma coisa, né? E eu vou tirar 3, não é, ó? Peguei a quantidade de lado, tirei 3, quantidade de lado, tirei 3, tirei 3. Então, sempre eu vou subtrair 3, né, da quantidade de lados. Bom, o que eu fiz mesmo depois que eu subtraí 3 da quantidade de lados? Vamos ver se você se lembra.
subtraí 3 a quantidade de lados, aí eu multipliquei por 5, não foi? Porque era 2 vezes 5 e deu 10. Então, daí eu multiplico pela quantidade de lados de novo, tá? Ó, quantidade de lados e tiro 3. Do resultado que dá aqui, eu multiplico pelo quantos lados tem no total, ou quantos vértices, se você quiser falar, certo? Só que daí o que você precisa lembrar? Você precisa lembrar que a quantidade total de diagonais vai ser a metade disso aqui. Então, sempre eu vou dividir por 2. E por que sempre é a metade disso daqui? Porque eu não conto a ida e a volta. Eu só conto uma vez, ou a ida ou a volta. Não conto os dois. Então, gente, olha que simples que é. Para eu calcular a quantidade de diagonais de um polígono, eu faço número de lados menos 3, multiplico pelo número de lados e divido por 2. Então, essa daqui é a fórmula para calcular a quantidade total de diagonais em um polígono convexo. Fácil, não é? Mas lembra que você não precisa ficar escrevendo tudo isso. Você já mentalizou, frisou aí qual é a estratégia de fazer? Não precisa escrever, faz direto, tá bom? Vamos praticar agora com alguns exercícios? Vamos lá? Gente, então olha os exercícios que eu trouxe agora. Determine a quantidade de diagonais de um dodecágono e depois de um icoságono. Agora eu quero ver, você se lembra qual é esse polígono que se chama dodecágono e o icoságono? Quantos lados que tem cada um deles? Por isso é muito importante você relembrar a aula que eu expliquei sobre a nomenclatura dos polígonos, tá bom? Então vamos lá, calculando então a quantidade total de diagonais de um dodecágono. Já eu vou jogar direto na fórmula, tá? Você se lembra qual é a fórmula, né? Então vai ser diagonais igual a número de lados menos 3, que eu gosto de frisar bastante. É número de lados menos 3, porque fazendo isso eu descubro quantas diagonais partem de cada vértice. E depois eu multiplico pela quantidade de lados e eu divido por 2. Não era isso? Ah, então agora é só trocar os valores, né, gente? Olha que fácil. Então vai ficar diagonais iguais. Número de lados, então são 12, porque um dodecágono tem 12 lados. Eu faço 12 menos 3, que multiplica 12, e depois eu divido por 2. 12 menos 3 vai ser o quê? 12 menos 3 vai ser 9. Então vai ficar 9 vezes 12 dividido por 2. Gente, aqui nós podemos fazer uma simplificação para facilitar a nossa vida. Eu posso simplificar esse 12 com esse 2. 12 dividido por 2 vai dar o quê? Vai dar 6, né? Ó, porque eu divido por 2 aqui e divido por 2 aqui. E aí, basta eu fazer o quê? Basta eu fazer 9 vezes 6, e 9 vezes 6 são 54. Então, quer dizer que um dodecágono tem 54 diagonais. Ok, gente? Fácil, não é, de fazer isso? E você poderia ter feito direto também, né? Sem escrever a fórmula. Ó, vamos fazer esse aqui direto, então, para você praticar um pouquinho diferenciado aí, né, a estratégia. Um icoságono, ele tem 20 lados no total. Então, vamos fazer lá, pensando, quantas diagonais partem de um vértice, de cada vértice do icoságono? Então, eu tenho que pegar 20, eu pego 20 e subtraio 3, não é? Fazendo isso, eu descubro quantas diagonais partem de um vértice. 20 menos 3 vai dar 17. E agora eu pego esse 17 e eu vou multiplicar pela quantidade de lados totais, que são 20. Aí eu faço 17 vezes 20, ó, já tô emendando uma conta na outra, porque às vezes fazendo por essa estratégia a gente faz mais rapidamente a conta, tá bom? Vai dar, baixei o 0, 2 vezes 7, 14, 2 vezes 1, 2, 3. 340. Só que falta eu fazer o que mesmo? Dividir por 2, porque não é a ida e a volta, né? Lembra disso. Divido isso aqui por 2, que vai dar 1. Aí vai sobrar 1 abaixo 4. Vai dar 7. Aqui dá resto 0 e abaixo 0. Então, quer dizer que um icoságono tem 170 diagonais. Agora, analisa a diferença das duas. Eu fiz o mesmo, né, o cálculo para descobrir a quantidade total de diagonais, só que aqui eu fiz direitinho, seguindo ao pé da letra a fórmula, e aqui eu já fiz de um jeito mais assim, tranquilo, né, sem ficar pensando, né, ao pé da letra a fórmula. Daí você vai analisar qual que você entendeu melhor. Ok, gente? Mas para o próximo exercício que nós vamos fazer, é preciso que você saiba aplicar aqui, ó, ao pé da letra a fórmula. Por isso que eu gosto de mostrar das duas maneiras. Vamos lá, então?
Então, olha o exercício que eu trouxe agora. Determine qual é o polígono convexo que possui 77 diagonais. E aí, como é que eu vou fazer isso? A fórmula já está escrita aqui para você, né? Que é bom você ficar escrevendo para você frisar bastante aí na sua cabeça. Onde é que eu vou colocar aquele 77? Muito bem, aquele 77 eu vou colocar no lugar do D. Esse exercício é o contrário do outro, é o processo contrário do outro, né, gente? Então, no lugar desse D, vai ficar 77 igual a número de lados menos 3 vezes o número de lados dividido por 2. E agora, o que é que eu devo fazer mesmo? Esse 2 aqui que está dividindo, ele passa, né, do outro lado lá da equação, do membro, fazendo uma multiplicação. Então, eu vou fazer 77 vezes 2 igual. Aqui, gente, veja que eu também já posso aplicar a propriedade distributiva da multiplicação. Fazer o nosso chuveiro. Então, vai ficar n vezes n, n ao quadrado. E n vezes 3 vai dar menos 3n. E agora, o que é que eu tenho que fazer? Você está observando o que? Que nós caímos aqui em uma equação, porém nós temos uma equação do segundo grau. Então, caso você ainda não tenha aprendido, né? Porque quando eu faço o cálculo de diagonais, gente, ela é do nível do 8º e do 9º ano. Porque às vezes o 8º ano não aprendeu a calcular Bhaskara ainda. Então, se você não aprendeu a calcular Bhaskara, é provável que você não chegue até aqui. Mas se você já aprendeu Bhaskara, então você continua essa aula. Combinado? Vai até o fim, então. Mas se você não aprendeu, aproveita, aprende agora, não é verdade? É bom aprender. Então, vamos lá. Aqui eu posso fazer, então, 77 vezes 2, que vai dar 154, igual a n ao quadrado menos 3 vezes e. Aí, gente, uma equação do segundo grau, como você sabe, eu preciso deixar todo mundo de um membro só, de um lado só, né? Então, eu vou deixar n ao quadrado menos 3n e esse 154 eu vou trazer para cá, ó. E aí, ela vai ficar igualada aqui a zero. Só que, gente, veja bem, eu colocar o igual a zero no começo ou colocar no final, vai dar a mesma coisa, não vou alterar. Então, vamos escrever novamente aqui e continuar. Então, vai ficar n ao quadrado, vou pegar esse zero e vou jogar pro final, tá bom? Para ficar aquele padrão que a gente já conhece da equação do segundo grau. N ao quadrado menos 3n menos 154 igual a zero. Gente, agora você pode escolher, né? Como é que você quer continuar a resolução aqui. Você pode fazer por Bhaskara, subproduto. Então, nós temos vários métodos de resolução da equação. Esses são os dois mais comuns. Então, aqui eu vou fazer por Bhaskara, tá bom? Para você praticar um pouquinho. Então, vamos lá. Fazendo por Bhaskara, vou calcular primeiramente o delta, que vai ser igual a b ao quadrado. Daí você lembra? Coeficiente A é esse cara que está do lado do n ao quadrado, que é o 1. Coeficiente B é o menos 3 e o coeficiente C é o menos 154. E caso você tenha dúvida, o que eu vou falar? Volta lá na aula para você tirar uma dúvida, que eu já expliquei direitinho essa matéria, tá bom? Então, vai ficar b ao quadrado menos 4 vezes A vezes o C, que é 154. Então, vai ficar delta igual menos 3 ao quadrado vai dar 9. 4 vezes 1, 4. Agora, eu vou fazer 4 vezes 154. Aí, 4 vezes 4 vai dar 16, que sobe 1. 4 vezes 5, 20. 21, sobe 2. 4 vezes 1, 4, que vai dar 6. E aí, menos com menos vai dar mais. Então, logo, o nosso delta vai dar que 9. Vamos já somar, né, gente? Vai dar 625. Então, 616 com 9, 625. Aí, continuando, gente, vai ser agora, vou fazer de outra cor para não misturar muito. X igual, X nada, né, Giz? Nós estamos fazendo, olha a força do hábito, gente. Fazendo com X, acostumada com X, né? É N a nossa incógnita aqui agora. N igual a, vai ficar menos B, então vai ficar menos com menos, vai ficar mais B. Eu vou deixar indicado para você lembrar que é menos e menos, tá? Menos da fórmula e menos do coeficiente B. Mais ou menos a raiz quadrada dos 625, tudo isso dividido por 2 vezes o A. Então, vai ficar N igual, menos com menos vai dar mais 3,
mais ou menos a raiz quadrada de 625, que é 25, dividido por 2. E agora, o que é que eu faço mesmo para terminar isso? Agora nós vamos encontrar quais são as duas raízes. Então, eu vou encontrar o N1, que a gente, quando faz com x, fala que é o x1, né? O x', não sei como é que você aprendeu. Que vai ser igual a 3 mais 25 dividido por 2. E aí, eu já vou aproveitar e achar aqui o N2, que vai ser 3 menos 25 dividido por 2. E agora, faz aí pra mim. 3 mais 25 são 28. 28 dividido por 2 é igual a quanto, gente? Vai dar um N1 igual a 14, né? Então, eu cheguei que o primeiro N dá 14. Agora, o N2 vai ser quanto? 3 menos 25. 3 menos 25 vai ser menos 22 dividido por 2. Então, o N2 aqui vai ser igual a menos 11. Mas agora, o que eu devo analisar para finalizar essa conta? Eu devo analisar que não existe uma quantidade negativa de diagonais, de lados, do que eu estou me referindo a quantidades, não é? Então, esse valor negativo, nós não vamos utilizar, né? Porque eu vou falar, gente, o polígono que eu encontrei tem menos 11 lados. Não sei na onde que existe isso, né? Então, isso aqui eu já dou tchau para ele, já elimino. O que sobrou para mim, então? Que o polígono que eu estou trabalhando, ele tem 14 lados. Então, veja, olha quanta conta para eu descobrir qual é o polígono que tem 77 diagonais. Então, o polígono é o de 14 lados, que é qual é o nome mesmo? Quadridecágono. Lembra que eu falei que tem que relembrar esses nomes? Então, vamos escrever aqui, ó, como a resposta, ó. Olha o tamanho do nome, quadridecágono. Então, essa é a nossa resposta para essa questão daqui. E aí, eu espero que você tenha, né, entendido o tamanho da conta que nós fizemos. Aqui é claro que você poderia ter encurtado esse processo fazendo por soma e produto, que seria bem mais rápido, mas é bom relembrar também um pouquinho de Bhaskara, né, gente? E aí, compartilhe esse vídeo aí com os seus alunos, com os seus colegas, né, para que todo mundo consiga entender esse conceito, né, quem tá com dúvida, e dá uma ajudinha também, né, gente? Deixa aquele, ó, joinha aí pra Giz e se inscreve no canal. Aproveita, gente, para receber as notificações de todas as aulas que eu publicar para você arrasar nessas atividades. E eu vejo você na próxima aula. Tchau!